Shalom! Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós vamos compartilhar com vocês mais uma mensagem mostrando a respeito do Mashiach de Israel, que já veio e hoje ainda pode fazer grande diferença na sua vida. Nós vamos ler um texto que encontramos na Bessorá de Marcos, capítulo 5, que diz assim: Yeshua e os Talmidim chegaram à outra margem do lago e foram ao território dos Gerazenos. Assim que desembarcou, um homem com um espírito impuro saiu das grutas que serviam de sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia naquele lugar e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele rompia as correntes e quebrava os ferros dos pés, e não havia ninguém suficientemente forte para controlá-lo. Noite e dia andava entre os sepulcros e nas colinas berrando e se ferindo com pedras. Ao ver Yeshua de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou o mais alto que pôde: Que quer de mim, Yeshua, filho do Deus Raelion? Imploro em nome de Deus, não me torture. Porque Yeshua lhe dissera: Espírito imundo, saia deste homem. Então Yeshua lhe perguntou: Como você se chama? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque há muitos de nós. E continuou implorando a Yeshua que não lhe mandasse sair daquela região. Uma grande quantidade de porcos estava se alimentando em uma colina próxima. E os espíritos impuros imploraram a Yeshua: Mande-nos para os porcos, a fim de podermos entrar neles. Yeshua lhes deu permissão. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 porcos se atiraram colina abaixo em direção ao lago e nele se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Eles se aproximaram de Yeshua e viram ali o homem habitado por uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. As pessoas que viram o fato contaram o que acontecera ao homem controlado por demônios e aos porcos. As pessoas começaram a suplicar a Yeshua que saísse de lá. Quando Yeshua estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado implorou que o deixasse ir também. Mas Yeshua não permitiu. Em vez disso, ele disse: Vá até sua família e lhes diga quanto Adonai, em sua misericórdia, fez por você. Ele foi embora e começou a proclamar nas 10 cidades quanto Yeshua tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Algumas pessoas poderão, ao ouvir este relato, duvidarem que isso tenha acontecido. Afinal de contas, espíritos maus tomando conta do corpo de um homem, isso está na Torá? Ora, sejamos sinceros. Nós sabemos muito bem que muitas pessoas acreditam que podem até falar com o espírito dos mortos. Mas na Torá, nós temos até o registro do que aconteceu com o rei Shaul. Ele falhou diante do Eterno, falhou diante do profeta Shmuel, e sabemos que o Eterno o rejeitou e permitiu que um espírito mau perturbasse a sua vida. E ele só sentia alívio quando então o jovem David vinha até ele, tocava sua harpa, e em função daquela adoração ao Eterno, o espírito se ausentava e o rei tinha alívio. Isso está no Tanakh. Então não temos por que duvidar que isso possa acontecer. Bem, não sei da história daquele homem, como ele se envolveu com isso, como foi que aconteceu dele deixar que muitos demônios ocupassem a sua vida e o transformassem de uma maneira tão radical como o relato que nós vimos. Mas o que importa
é que o Eterno, em sua infinita misericórdia, deu oportunidade para aquele homem ficar livre, porque nem ele poderia fazer isto sozinho, e nem sequer as outras pessoas, que o máximo que queriam fazer era prendê-lo, jogá-lo na cadeia, porque não suportavam o seu comportamento. Andava nu, correndo para lá e para cá, gritando, maltratando pessoas, ferindo pessoas e a si mesmo, e não tinham como fazer nada, não sequer conseguiam prendê-lo. Bem, bastou Yeshua chegar lá e aquele homem ficou liberto. Bem, a questão é, as pessoas que viram tudo aquilo estranharam e ficaram até com medo, com receio, mas o que importa é que aquele homem que ficou liberto, ele sabia muito bem do que ele havia se livrado. Ele foi grato a Yeshua, reconheceu em Yeshua como Mashiach, como realmente poderoso Filho de Deus, que pôde libertá-lo simplesmente porque ordenou que aqueles espíritos maus, que eram demônios, saíssem dele. E ele ficou perfeitamente são, a ponto de querer seguir Yeshua. Só que Yeshua sabia a respeito da sua vida o quanto seria importante que as pessoas que o conheciam pudessem ver o que o poder do Eterno fez com ele. Então Yeshua disse, você não precisa me seguir, você vai voltar para a sua região. Era a região chamada pelos romanos de Decápolis. Então eram as 10 cidades daquela região de Gádara, região próxima ali ao Mar da Galileia. E ali ele pôde contar o que o Eterno fez com ele, porque todos sabiam como era a vida dele, como ele estava vivendo. E ao verem ele completamente liberto, puderam entender e não temer Yeshua, mas agradecer ao Deus de Israel que trouxe tal livramento para aquela pessoa. Bem, pois saiba que até os dias de hoje o Eterno faz a mesma coisa. Nem todas as pessoas, ainda que ainda isso exista, pessoas ainda ficam sob opressão de demônios. É lógico que o Eterno ainda faz com que essas pessoas sejam libertas. Mas não apenas isto. Não é necessário ser uma pessoa endemoniada para alcançar o livramento por parte do Eterno. Mas quantas pessoas têm uma vida sofrida, uma vida de desespero, uma vida de problemas, de falta de esperança, muitas vezes sequer sabendo a razão da sua existência? Bem, eu te garanto uma coisa. Nós não existimos simplesmente para fazer coisas e deixar nossa marca neste mundo. Na realidade, as marcas que nós deixamos neste mundo de nada valem, pois ficarão por aqui e um dia serão esquecidas. Mas a nossa existência aqui, ela existe para nós nos aproximarmos do nosso Deus, porque com Ele nós vamos existir eternamente. Aqui não é eterno, aqui vai durar um tempo, e um dia nós vamos embora. Mas o Eterno enviou o Mashiach e Yeshua para que nós pudéssemos conhecer o livramento sobre todas estas coisas. E a nossa vida pode mudar radicalmente. Antes, por mais que pudéssemos ter todos os recursos desejados, mas a falta de paz, por não estarmos em comunhão com o Eterno, é um grande problema. Mas através do Mashiach e Yeshua, nós encontramos a paz com o nosso Deus e através dele nós encontramos a razão da nossa existência. Portanto, dê ouvidos à palavra de Yeshua, nosso Mashiach. Essa palavra fará diferença na sua vida e você vai entender, de fato, toda a Torá e todo o Tanar. Que o Eterno abençoe de maneira muito especial. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.